Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui no nosso Instituto Espírita Amigo Germano, a última deste ano de 2020. O tema que vamos propor para hoje, ele nasce numa frase que nós colhemos na obra Opinião Espírita de Chico Xavier com Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, que falava sobre a dificuldade do Cristo, da família, da divina família, Maria, José e Jesus, e de encontrar um lugar aonde dormir, naquela noite do nascimento do Cristo. Para nascer, diz André Luiz, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Da obra Antologia Mediúnica do Natal, também de Chico, pelo irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, o registro de uma frase dita por um judeu proeminente daqueles tempos, que colocou o seguinte, e é muito significativa a frase dele: não fossem os anfitriões da estrebaria, e talvez a Boa Nova tivesse o seu aparecimento retardado. Há séculos, meus amigos, o homem coloca o pé na porta da natureza, coloca abaixo a porta da natureza, derrubando a ideia de fraternidade e hospitalidade. Essa palavra é a palavra-chave desta exposição de hoje. Derrubando a ideia de fraternidade e hospitalidade cristã. Os resultados estão aí, pelo mundo. Não é difícil perceber o quanto estamos sofrendo por esta falta de irmandade, essa falta do sentido de acolhimento para com toda a criação divina. As leis divinas estão na consciência de cada um. Isso está posto, está na obra básica espírita. A pergunta que fica aqui é: o ser humano prosseguirá até quando? Colocando abaixo a manjedoura e toda a sua mensagem sublime? Ou, leia-se, o ser humano continuará colocando abaixo a natureza, destruindo a natureza com a sua flora, fauna, os seus recursos naturais, de forma que foram criados, elaborados pelo Cristo de forma tão amorosa? Até quando isso? Estamos às portas de um novo ano e uma nova chance de fazermos diferente, de agirmos de uma forma diferente. E aqui eu trago uma frase atribuída a Einstein, e frases atribuídas a grandes intelectualidades sempre correm o risco de não ser exatamente daquela personalidade, mas enfim, como a frase tem muito significado, eu trago aqui com esta condicional. É atribuída a Einstein, não se sabe exatamente ao certo. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, nos fala, nos aponta de uma forma constrangedora, eu diria, dada a nossa razão, a razão humana, os erros, os equívocos que estamos produzindo ao longo dos séculos, dos milênios, e que mostram que estamos fazendo mais do mesmo e obtendo os mesmos resultados, porém de forma piorada, porque nós vamos nos aprimorando nas técnicas, entre aspas, de equívocos, de erros, de atitudes pensadas de uma forma não cristã. Com a palavra, então, a benfeitora, que diz: como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção pelo abuso de alguns povos. Nós vemos aí os abusos étnicos mundo afora, mediante a poluição da atmosfera através de gases venenosos e metais pesados. Não precisamos dizer que isto é um fato concreto nos dias de hoje. Da poluição dos mares, as águas, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Meus amigos, estamos fazendo isso, estamos fazendo mais do mesmo e estamos fazendo cada vez de uma forma cada vez mais intensa
tornando então os resultados cada vez piores para com o nosso próximo. E sempre aqui trazendo o conceito de próximo de uma forma ampliada. O próximo são a nossa própria espécie humana que nos cerca, todo o conjunto do Homo sapiens da Terra, os não humanos, os animais, de escamas, de pelos, de patas, de nadadeiras, e a natureza em si, esse cenário estupendo da natureza no planeta Terra que, por conta das nossas atitudes, continua sendo destruído, dizimado num ritmo acelerado. Então, pegando o gancho dessa frase supostamente atribuída a Einstein, fica aqui algumas perguntas que nós desejamos trazer a todos para uma profunda reflexão, já com vistas a esse novo ano que está iniciando e que tem o objetivo, meus amigos, minhas amigas, de, respeitando o ritmo de cada um, o ritmo de reflexão, o ritmo de virada de chave, de mudança de hábitos de cada um, tem o objetivo de trazer o tema à mesa. Nós precisamos discutir isso, e principalmente no nosso querido movimento espírita, que possui uma riqueza imensa de referências a respeito do meio ambiente, dos cuidados com o próximo, homens, não humanos, vegetais, animais e os recursos naturais do nosso planeta. Então aqui vão algumas perguntas a título de reflexão, a título de elaboração de uma ferramenta nova de ponderação e de ação para esse novo ano que está começando daqui a pouco. Com os mesmos hábitos, por exemplo, de estética, o drama dos visons prosseguirá? Para quem não sabe, foram sacrificados cerca de 16 milhões de visons que iriam ser exterminados para ceder a pele para a produção de casacos de vison. Então fica aqui a pergunta: vale a pena seguir com os mesmos hábitos, por exemplo, de estética, consumindo produtos como esse que geram a dor, o extermínio e inclusive a proliferação de vírus? Porque lá na Dinamarca, onde aconteceu isso, está acontecendo uma crise grave por conta do manejo mal feito desta pilha imensa de cadáveres que estão se putrefazendo, estão liberando gases e vírus para a atmosfera. Então, nesse sentido, por que não fazer diferente? Por que não consumir diferente? Com o hábito de comer carne, a Amazônia seguirá sangrando em desmatamento. Por que sangrando em desmatamento? Porque se desmata largas porções da floresta a fim de plantar grãos para que sejam fornecidos alimentos ao gado, ao rebanho, ou a floresta é desmatada para a abertura de pastagens. A conta não fecha ambientalmente falando. Virá uma conta salgada, já está vindo, na conta de incêndios, de emergência climática global que estamos percebendo, por conta desta agressão à floresta amazônica. Eu falo da Amazônia, mas podemos falar de qualquer outra parte do mundo. Outra pergunta: com a pecuária, recursos hídricos preciosos continuarão sofrendo. Por que não mudar a forma de consumir e consumir produtos de uma forma ética e sustentável? Por que não pensar nesse ano de 2021, se não eliminar de vez o consumo de produtos derivados de animais que provocam todos esses cenários que listamos aqui? Reduzir, por que não? Uma segunda-feira sem carne no planeta tem o poder saneador no ambiente, no meio ambiente, meus amigos, que já é imenso. Imagina, então, com mais tempo sem o consumo de produtos derivados de animais, ou então zero consumo. De novo, cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um no seu pace de reflexões e de mudanças, mas são perguntas que nós precisamos desapaixonadamente,
interromper a nossa rotina, nosso cotidiano maluco, estressante e pensar a respeito, porque disto depende as nossas vidas, vidas de nossos filhos, netos e as nossas mesmo, se viermos a reencarnar neste planeta mais à frente. Essas perguntas todas, meus amigos, são perguntas para o movimento espírita, que possui um tesouro imenso de informações, recomendações, orientações à espiritualidade que vem na figura de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, os instrutores de André Luiz, os apóstolos da doutrina espírita como Chico, Ivone do Amaral, Divaldo Pereira Franco, entre tantos outros. Mas estas perguntas servem também para os não espíritas, para aqueles que nem sequer possuem um credo religioso, que sejam ateus. São perguntas que dizem respeito à saúde de todos os habitantes da casa planetária. Precisamos pensar nisso. Que 2021 seja campo aberto a essas reflexões e as mudanças que podemos e precisamos fazer. Caros amigos, aqui chegamos, dezembro de 2020, estamos vivos. Sejamos gratos a Deus por aqui estarmos, por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Emitamos as nossas vibrações positivas por aqueles que não estão aqui, que não estão com saúde. E honremos o Cristo, proporcionando, colaborando com Ele na obra de regeneração do nosso planeta. A transição planetária está aí. O pedal do acelerador da transição planetária ficou lá embaixo nesse ano de 2020. As reflexões estão postas, existem outras centenas de reflexões possíveis que vamos elaborando ao longo de 2021 e que podem nos impulsionar a uma caminhada evolutiva mais rápida, mais efetiva. Então, meus amigos, minhas amigas, muita paz, muito bem, e que façamos de 2021 um ano positivo rumo à regeneração do planeta. Feliz ano novo a todos e nos vemos em breve.